Olá, alunos! Agora nessa aula nós vamos ver média aritmética e média aritmética ponderada, tá? Ela fica lá no capítulo 7, na página 124 do livro aí de vocês. Dá uma olhadinha lá no livro, que lá tem mais explicações, tem mais exemplos, tá? A professora coloca só alguns aqui, porque senão não dá tempo. Agora nós vamos trabalhar então a média aritmética. Depois, logo em seguida, eu vou mostrar para vocês a aritmética ponderada, porque tem uma diferença entre as duas, tá? Mas agora nós vamos ver a média aritmética. De N. N quer dizer o que, gente? N quer dizer números que eu não conheço. Que aí vai depender aí da situação, do que é que o meu exercício está propondo. Aí vai ser o meu valor de N, tá? N números, que representa a soma de todos os números dividido por N. Por que é dividido por N? Eu vou já explicar aqui no exemplo, vocês vão poder entender. Isso daqui é uma competição de cavalos. Nessa competição de cavalos, ela teve aqui, ó, a modalidade que teve salto sobre o cavalo, trave e solo. E teve a nota. A nota foi 5, foi 8 e foi 5. Então, aqui está dizendo aqui, ó, dividida por N. O que quer dizer isso? Neste caso aqui, eu preciso saber a minha média aritmética, qual foi o total de pontos que ela obteve. Então, a média desse total de pontos que a candidata que ela teve nessa competição. Para que isso, eu vou pegar o quê? Ó? Eu vou somar, eu até coloquei aqui embaixo, ó, eu vou somar todos os pontos que ela teve e aí eu vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque foram 3 modalidades diferentes, tá vendo? Eu poderia ter mais, 5, 6, né? Depende aí do esporte, depende aí do que vai o exercício tá propondo, tá? Mas nesse caso, ó, ele só pediu, ó, nessa modalidade só teve 3 diferentes modalidades, tá? Por isso que a gente dividiu por 3. Então, neste caso, eu quero saber a média de pontos que ela obteve, porque, ó, cada parte aqui, ela teve um ponto diferente do outro. Então, para que eu possa saber essa média, eu somo tudo e aí eu divido por 3, tá? E aí eu tenho aqui o meu resultado, que é 6 pontos. Então, a média de pontos que essa candidata teve na competição de cavalo é 6 pontos. Por exemplo, então, que nós, né, no nosso dia a dia, que a gente vê aí nas competições das Olimpíadas, tem também do futebol, então tem lá, tal time teve 5 pontos no primeiro jogo, 10 pontos no segundo, 2 pontos no terceiro, e aí para fazer essa média, né, de pontos aí no final, eles vão somar todos os pontos que, por exemplo, os jogadores, o time teve, né, eles vão somar todos esses pontos e vai dividir pelo tanto de jogos que teve, tá? Nós vamos fazer uns exercícios aí mais pra frente, aí vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Mas acredito que agora aqui tá fácil, né? Dá pra entender. Agora, então, nós vamos ver, então, a aritmética ponderada, que ela já muda um pouquinho, tá bom? Então, agora nós vamos ver a média aritmética ponderada. Deixa eu até sinalizar aqui, ó. Então, a média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividida pela soma desses pesos. Então, tem aqui um exemplo, até colocar aqui o exemplo, tá? É o mesmo exemplo anterior. Então, eu tenho aqui. É a mesma competição de cavalo, tá? Então, e também a mesma candidata, os mesmos pontos e tudo. O que acontece? Então, nas modalidades, né, que teve 3 modalidades diferentes, então aqui foram as notas que a candidata ela tirou, só que neste caso, teve um peso atribuído para essa competição. Então, cada modalidade ela teve um peso atribuído para as notas. Neste caso, o que tem que ser feito? Então, nós vamos fazer o quê? Ó? 3 vezes a nota que a candidata
tirou. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 vezes 5. Então, nós vamos somar tudo isso, tá? Nessa modalidade da trave, teve peso de 2 e a candidata tirou nota 8, mas na terceira modalidade, que teve um peso de 5 vezes, tá? A nota que a candidata tirou, que foi 5. Então, nós vamos fazer esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. E nós vamos somar todos eles, tá? Ó, então, tá aqui a soma, que eu tenho um total de 56. Só que neste caso, o que que acontece? Como que ela também, né, é uma média, o que que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir os valores do meu peso nessa minha média. E aí, neste caso, nós vamos medir, então, por os valores do peso que foi atribuído. Foi 3, 2 e 5, que ele tá aqui embaixo, ó, 3, 2 e 5. Então, somando esse total desses pesos, eu tenho 10. E aí, é onde é que eu vou encontrar o valor, então, da minha média aritmética ponderada. Vocês puderam observar que na minha média aritmética, né, nessa mesma competição aqui, o que que aconteceu? Ela teve a média aí de 6. Já na média ponderada, já mudou o valor, tá vendo? Ó? Então, essa média ponderada, ela teve um ponto de 5,6. Então, aí vai depender muito da competição, principalmente isso daqui acontece muito, tá? Nos Jogos Olímpicos, desses pesos aí atribuído para as notas, tá? De cada aí modalidade. Vamos fazer então exercícios, que aí eu acredito que através dos exercícios a gente consegue entender um pouco melhor, tá bom? Nós vamos fazer então exercícios, lá da página 125, eu peguei o exercício 1. O exercício 1, ele tá bem parecido com um dos exercícios, só mudou os valores aqui, tá? Com um dos exercícios aí da atividade 4, tá bom? Então, vamos lá. Tá dizendo lá no primeiro, ó, considere os seguintes números. Então, eu tenho esses números aqui, menos 32, menos 53, menos 45, 25 e 60. Ali tá dizendo qual é a média aritmética desses números. Então, vamos lá. O que que eu vou ter que fazer? Então, ele tá pedindo a média aritmética. Então, eu vou somar todos eles, lembrando que, gente, a gente não pode esquecer dos sinais, tá bom? Então, eu vou colocar lá, ó, como eu tenho aqui sinal diferente, eu vou colocar eles entre parênteses, tá? Só para vocês poderem entender. Então, eu vou somar todos eles, ó. Mais, olha lá, menos 45, mais... Esse eu não vou colocar em parênteses porque ele já é positivo, então eu vou só manter. Mais 60. E aí, o que que eu vou fazer neste caso? Ó, eu vou dividir por quanto? Quantos números eu tenho aqui diferentes? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. E agora aqui é só a gente fazer as continhas, né? Então, vamos lá. Eu vou eliminar os meus parênteses, tá? Eu vou só reescrever aqui embaixo. Então, eliminando meus parênteses. Aqui eu tenho positivo com negativo, ele vai ficar negativo. Aqui é a mesma situação, positivo com negativo, ele vai ficar negativo. Aqui é positivo, então é só eu copiar. Então, tudo isso vai ser dividido por 5. Agora, vamos fazer as continhas. O que que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, para facilitar a minha vida, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer isso. Então, eu vou somar o que eu tenho negativo. Então, eu vou somar esse e com esse, porque eles são negativos. Então, eu devo 32, 53 e 45. Vamos somar aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, ó. 32, 53 e 45. Aí, fazendo as continhas, 10, 13, ó. Então, eu tenho negativo
menos 130. Certo? Agora eu vou somar o que eu tenho de positivo. Agora, então, eu vou somar esse com esse, porque eles são positivos. 60 mais 25, então ele é positivo. Então, eu tenho 85 positivo. Sobre 5. E agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, tá? Tô sem espaço. Então, eu tenho que resolver aqui em cima ainda, né, ó. Então, eu devo 130 e tenho mais 85. Então, eu vou fazer 130 menos 85. Aí, vai ficar 5. Vai ficar... Empresta um aqui, né? Aí, aqui fica 2. 8 para 12, aí corta esse, que me emprestou para cá. 8, 2, 4. 45. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu ainda fiquei devendo, não fiquei, ó, 45. Então, eu devia 130, eu paguei 85, ainda continuo devendo 85. E aí, eu vou dividir por 5. 45. O que acontece, ó? Essa fração aqui, ela é divisível, né? Então, eu consigo aí simplificar. Então, eu consigo fazer por quê, ó? Eu consigo dividir as duas ao mesmo tempo por 5. E aí, 45 dividido por 5 dá 9. Negativo, né, gente? Porque ainda ele continua negativo. E aí, 5 dividido por 5 dá 1. Então, neste caso, a minha média aritmética desses números é igual a quê, ó? Menos 9. Esse 1 eu não preciso colocar, tá? Mas se vocês quiserem colocar, não tem problema, não. Então, a minha média aritmética desses números é menos 9. Vamos fazer mais um exercício aí pra gente poder praticar mais. Então, agora para finalizar, eu peguei aqui um exercício 5. Não está no livro de vocês, tá? Porque eu quis pegar um exercício bem parecido com a atividade lá 4 de vocês, tá bom? Também lá na atividade é o exercício 5, tá? Por isso que eu até coloquei aqui 5. Ele tá igualzinho, ele tem lá a avaliação de uma faculdade, tem todo um texto lá, tá? Mas eu não escrevi aqui para não ficar, senão não ia caber aqui no quadro. Então, mas eu coloquei todas as avaliações aqui, tá? Certinho, igualzinho tá lá na atividade. A única coisa que eu mudei foi as notas, tá? E os pesos pra, né, vocês aí fazerem sozinhos, tá bom? Mas se você fazer desse jeitinho, igualzinho eu vou fazer aqui, vocês vão conseguir achar e encontrar o valor, tá bom? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui, então ela é uma avaliação que uma faculdade fez. Então, aqui tá as provas, né, ó, que foram feitos, os trabalhos que foram feitos. Aqui tá as notas e o peso de cada uma. Então, neste caso, ela é uma média aritmética ponderada. E ele tá pedindo aqui, ó, sua nota foi aproximadamente. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque assim, isso não quer dizer que vai dar o número exato. Ele é aproximadamente, tá bom? Então, vamos lá, vocês vão entender depois. O que vai acontecer aqui, ó? Então, eu tenho aqui as notas e tenho o meu peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, o meu peso vezes a minha nota. Então, eu vou começar aqui de cima, ó. 2 vezes 2, que foi a minha nota, mais, e aí eu vou somando, tá bom? 2 vezes 8, 2 vezes 8, mais 3 vezes 5, mais 2 vezes 7. E aí, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Porque para mim poder encontrar a minha média, eu tenho que dividir.
por N números. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Neste caso, eu vou dividir pela soma do meu peso. Então, eu tenho aqui o meu peso vale 2, vale 2, vale 3 e vale 2. Então, eu vou somar o meu peso. Então, ele vai ficar 2 mais 2 mais 3 mais 2. Então, agora aqui é só a gente fazer as continhas. 2 mais 2 mais 3 mais 2, 2, 4, 6, vai ficar 9. E aí, se eu fazendo as continhas, ó, 2 vezes 2 dá 4. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar 4. E aí, eu vou ir somando, tá? Ó, 2 vezes 8, 16. Mais 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 7, 14. Então, na hora que eu somo tudo isso, eu vou ter um total de quanto, ó? Deixa eu só mudar pra cá. Dá pra ver melhor? Ó, 49. Só que aí, o que acontece, ó? Ele quer uma aproximadamente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar 49 e vou dividir por 9, pra mim poder encontrar o valor. Deixa eu ver agora onde que eu vou fazer isso daqui. Eu tô sem espaço aqui, mas aí vocês fazem aí, tá? Ó, 49 dividido por 9, deixa eu pegar outra cor aqui de caneta. Ele vai me dar um total de, ó, 5,44. Então, essa daqui, ó, é o meu total, 5,44. Depois que vocês fizerem as continhas, vocês vão ver. Só que aqui que acontece, ó, eu não tenho esse valor 5,44 aqui nas minhas opções. Eu tenho aqui a opção A, a opção B e a opção C. E eu não tenho. Só que no meu enunciado ele tá dizendo aqui, ó, que a nota, ela é aproximadamente. O que acontece? Igual a professora. Quando a professora vai dar nota para vocês, ela sempre dá, assim, ó, números quebrados. Isso acontece. Só que o que acontece? A gente não tem como colocar lá uma nota 5,44. Então, a professora, ela arredonda. Então, aí vai depender muito do professor, da avaliação que ele está dando. Aí, ele pode arredondar aqui, por exemplo, para 5,5 ou 5,6. Depende aí do professor, tá? Mas neste caso aqui, ó, qual é o número que ele mais se aproxima? Ó, 5,44. O 4, ele se aproxima mais do quê? Do 5. Então, a gente nunca pode colocar para menos, tá? A gente sempre coloca para mais. Então, ó, neste caso, a minha resposta é a letra B. Porque, ó, 5,5. 5,5 se aproxima de 5,44, tá? Ó, se eu colocar um zero aqui, ó, só para vocês poderem entender, ó. Então, 44 se aproxima de 50, tá bom? Então, essa daqui é a minha resposta. Se vocês fizerem desse jeitinho, igualzinho eu fiz aqui, vocês vão conseguir acertar aí essa questão, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, professora, não entendi, me explica de novo, manda uma mensagem no WhatsApp que eu explico, tá bom? Beijos!